específica do TSE que fala só sobre a prestação de contas, e os senhores já vão ter que ler de imediato, porque ela estabelece normas bem diferentes em relação às eleições de 2010. Tá? 23.376 de 2012. 23.376, resolução número 23.376 do TSE, de março de 2012, me parece, não é isso? De março de 2012. Então, o que acontece? Nas eleições anteriores, de forma geral, primeiramente, antes de dizer o que aconteceu aqui, com relação às contas, tem 4 possibilidades, não é isso? As contas são aprovadas com ressalvas, contas não prestadas, contas aprovadas e rejeitadas. Então, existem essas 4 possibilidades. Na hipótese de contas aprovadas ou aprovadas com ressalva, nenhuma modificação, nenhum problema. No caso de contas que não são prestadas, veja, eu disse contas que não são prestadas ou prestadas fora do prazo, que para a jurisprudência tem sido considerada a mesma coisa, contas prestadas fora do prazo ou não prestadas. Pois bem, nessa hipótese, também continuam as mesmas regras das eleições de 2010. Então, se lá em 2008 eu não prestei as minhas contas, eu não vou conseguir certidão de quitação eleitoral. E até quando vai isso? Pois bem, vai de 2008 até 2012, que seria a próxima legislatura. Mas, se chegar em 2012, por algum motivo eu também não prestar essas contas, isso também vai jogar mais 4 anos para frente, aí vai pular para 2016. Então, com relação a contas que não foram prestadas, continua igual. Pois bem, aonde que foi a mudança que foi feita pelo TSE? A mudança que foi feita pelo TSE foi com relação à questão das contas que são prestadas e rejeitadas ou desaprovadas. Bom, o TSE colocou que também o candidato que teve contas que foram rejeitadas ou desaprovadas, ele também não vai obter certidão de quitação eleitoral. Tal como uma situação semelhante, tal como ocorre ou de forma semelhante ao que ocorre quando as contas não são prestadas. Bom, aí em conversa com o Ministério Público, em conversa com o Dr. Maurício, a gente trocando ideia, chegamos à conclusão que o razoável seria estabelecer o mesmo prazo das contas não prestadas, ou seja, 4 anos. E aí o que acontece? Quem teve contas lá em 2008 que foram prestadas e rejeitadas, a princípio não obteria certidão de quitação eleitoral para essas eleições. Tá? E aí me parece que são apenas 7 pessoas nessa situação, me parece que são o mesmo partido de Brasilândia e de Minas, me parece. E aí o que acontece? Isso é discutível? É discutível. Eu não vou negar que não seja discutível. É discutível porque o TSE, que deveria ter estabelecido um prazo, não estabeleceu. E aí nós podemos ter um transtorno de discussões. Aqui nem tanto, porque são apenas 7, mas em municípios grandes, com certeza, isso vai gerar muita polêmica, tá? O eleito, ele foi eleito, e chegar lá na data de prestação de contas, ele não fizer essa prestação de contas, ele não vai ser diplomado, tá? É um motivo que impede a diplomação, ok? No Piro hoje vai ter, na próxima legislatura, vai ter 13 vereadores. Então, o partido pode lançar 20 isolados, ou coligação 26. O mínimo de 30% por partido isolado seria 6 mulheres, e a coligação, ou homens, né? Ou 8 mulheres, ou 8 homens e 18, 30% seria 8 e 70% 18. No caso de coligação. E no caso de partido isolado seria 20, seria 6 para os 30% e 14 para os outros 70%. Então, relação 30 mulheres, 30% mulheres ou 30% de homens, relação. E dessa tabelinha está aqui à disposição dos candidatos, os partidos que quiserem tirar uma cópia, está aqui relacionado. Brasilândia, como é 9, o partido, o número de candidatos é 14, e coligação 18. Os 30% para partido seria 5,
para a coligação seria 6. Então são essas duas hipóteses, Junqueira 13 e Boisilândia 9, que mudou o número de candidatos em Boisilândia. Esses números, não vou entrar em maiores detalhes sobre eles, porque se tem consulta, pode consultar o cartório, tá? Esses números vão estar disponíveis lá, não vou querer entrar em maiores detalhes. Só quero falar eventualmente que o sistema, ele acusa, né, Jerônimo? O sistema do TRE, ele vai acusar, se não tiver observada essa proporcionalidade, essa divisão para cada sexo. E aí nós temos duas hipóteses, ou de extrapolar, né, o número, ou de não observar a proporcionalidade que foi estabelecida. Em ambos os casos, o sistema ele vai acusar isso daí, e aí os senhores têm um prazo de 72 horas para corrigir eventuais irregularidades. E aí é que vem o detalhe. Veja só, doutor Maurício, Ministério Público, nós não podemos escolher quem vai ser candidato. Se der esse prazo de 72 horas e os senhores não regularizarem a lista, isso vai causar um indeferimento de toda a lista e o impedimento daquele partido e dos candidatos de concorrerem àquela eleição. Entenderam? Porque, eventualmente, vamos dizer que está extrapolando. Então você vai ter que tirar um ou dois da lista. Quem tem que decidir isso é o partido, não eu. Eu não posso falar, não, eu quero que o candidato X concorra e o Y não. O juiz não pode fazer isso. Isso é decisão política do partido. Nem o tribunal pode. O tribunal não pode, o TSE não pode, nem o Supremo pode. A gente está muito preocupado. A pergunta do senhor é justamente no seguinte ponto. Olha, eu não consegui o número adequado, o número necessário de mulheres para compor. Eu falo mulheres porque geralmente o gênero minoritário, né, na lista. Para compor os 30%. Os senhores terão que reduzir então o número de candidatos homens até que essa proporção se atinja. Os senhores compreenderam isso? No exemplo do senhor, eu tinha 12 candidatos do sexo masculino, 3 candidatos do sexo feminino. Eu vou ter que excluir 2 candidatos do sexo masculino para que essa proporção seja atingida. Ok? Agora, um outro ponto muito importante que eu quero alertar os senhores, e pelo que o Dr. Robson falou, isso já é passível de dedução, mas eu quero alertar de maneira explícita. Lembre-se do seguinte: 30% de registro, né, 30% de candidatos de cada gênero que preencham todos os requisitos de registro de candidatura. Isso significa o quê? Não basta eu colocar 30% de mulheres na minha lista. Elas têm que ter 1 ano de filiação partidária, domicílio eleitoral há mais de 1 ano e todos aqueles requisitos que os senhores estão cientes. Não basta, igual conversei com algumas pessoas, não, a gente está laçando pessoas na rua para saírem candidatos. Não é possível. Os senhores terão que observar todos os demais requisitos para o registro de candidatura para todos os candidatos, inclusive aqueles que vão compor esse 30% de gênero. Ficou bem claro isso? Que essa é uma possibilidade que eu tenho receio de que venha a ocorrer aqui. Tá? Ou seja, como existe mais dificuldades com relação às mulheres, as mulheres têm que preencher os mesmos requisitos, inclusive filiação há 1 ano, domicílio há 1 ano, dessas datas que eu disse lá no início. Então, se não observar esses requisitos, infelizmente, aí não vai, vocês vão ter que adequar, né? Vão ter que adequar e conseguir alguém e manter essa proporcionalidade. E veja que essa norma não foi criada pelo judiciário, tá? Mas a grande novidade é, principalmente, ainda que não transitada em julgado, a sentença proferida, a decisão, proferida por órgão colegiado. Ou seja, no caso de uma decisão condenatória em primeira instância, proferida pelo juiz da comarca de João Pinheiro, caso confirmado, por exemplo, no tribunal, ainda que passível de recurso, já caracteriza a inelegibilidade para fins da lei de ficha limpa. Tá? E existe aquela hipótese também, que eu acho que são raras, eu acho que a gente não vai ter isso aqui em João Pinheiro ou Brasilândia, em que a decisão é proferida originariamente por um órgão colegiado. Por exemplo, crimes praticados por prefeitos, a competência é do Tribunal de Justiça, o juiz aqui de João Pinheiro não julga. Então já é o órgão colegiado para proferir a primeira decisão sobre o caso, também já traz a inelegibilidade da lei da ficha limpa. Tá? Então o trânsito em julgado já não tinha discussão, realmente já não tinha como, já trazia inelegibilidade. Mas agora, ainda que não tenha trânsito em julgado, ou seja, ainda que a decisão seja passível de recurso, mas já tenha sido proferida por um órgão colegiado ou pelos tribunais, dependendo do que acontecer ao longo do seu pode acontecer, porque
Mais 8 anos. Exatamente. E aí o que acontece? Como o doutor disse, se for crime, é da efetivo cumprimento da pena em diante, que já teve recurso negado provimento no STJ, no STF, ele não vai poder participar do processo eleitoral? Pode até ser. Eu acho pouco provável. É possível, mas pouco provável. Na prática, a tendência é seguir a norma geral, dizendo que o candidato vai poder participar do processo eleitoral, o que é um absurdo enorme. Porém, um absurdo esse gerado por uma questão de atualização da lei a essa nova situação. Tá? E aí a lei vai mais além. Ela diz o seguinte: se esse registro de candidatura não for julgado, se demorar a ser julgado e eventualmente tiver eleições, os votos desse candidato serão computados como nulos, tá? Porque vai ter um registro indeferido lá na frente. Mas se não der tempo de apreciar o recurso do registro, até as eleições, é considerado nulo os votos. Normalmente dá tempo de apreciar, né? Normalmente os tribunais se empenham em apreciar o registro e os recursos do registro no tempo hábil, tá? Mas essa situação ocorreu por conta desse equívoco legislativo aí, tá? E aí nós temos uma situação realmente absurda, porque a pessoa não está condenada, já não pode mais mudar a sentença, nem no STJ, nem no STF, e está concorrendo a um processo eleitoral, está participando da propaganda, está fazendo propaganda irregular, está tumultuando o processo eleitoral, está desequilibrando a disputa eleitoral, porque a gente sabe que as pessoas que estão participando são essenciais para definir ali a divisão dos votos, mas infelizmente é isso que vai acontecer. Eu também acho que está errado, mas, como eu disse, a decisão suprema é recente e vai ter que ter uma adequação legislativa aí, ou por força de resolução do TSE, que ainda não existe neste momento. Ficarei lá durante todos os dias para poder analisar todos os pedidos de candidatura, né? E vou proceder às impugnações necessárias. Isso é chatice minha de forma alguma, estou fazendo isso pelos senhores. Os senhores que estão corretos, preencheram todos os requisitos de registro e podem se candidatar a um cargo político, os senhores têm o direito de que uma pessoa que não preenche os requisitos não faça. Então, estarei fazendo isso em atenção aos senhores, para atender o interesse dos senhores. Tá? A intenção do Ministério Público é proceder com maior seriedade e não terá a possibilidade de um registro não ser analisado por minha parte. E os senhores também já conhecem a seriedade com que o Dr. Robson e o Dr. Maurício conduzem as decisões deles. Então não contem com uma eventual omissão das instituições aqui. Tá? O objetivo é assegurar aos próprios senhores os seus interesses eleitorais. Tá, ok?